Os estudantes de Nova Iorque estão mobilizados contra a pobreza. A propósito da Cimeira da ONU sobre os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento, foram muitos os que quiseram assistir à conferência do economista Jeffrey Sachs. Autor de livros como O Fim da Pobreza, este homem foi considerado pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. É também conselheiro do secretário-geral das Nações Unidas sobre os Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento. Nesta entrevista à Euronews, criticou as políticas dos países industrializados, culpados, segundo ele, de falta de ação em relação aos mais pobres. Os objetivos do milénio são realizáveis até 2015? Está à espera de alguma coisa além de promessas? Os objetivos são realizáveis, pelo menos de um ponto de vista técnico, mas é preciso acelerar e mudar a trajetória. Até agora os países ricos falaram muito, mas fizeram pouco. Quanto dinheiro é preciso para cumprir os objetivos e qual a percentagem do PNB dos países do G8 que esse dinheiro representa? Para atingir os 3 principais objetivos em termos de saúde, salvar as mães, salvar as crianças e lutar contra as epidemias, os países ricos devem doar 40 mil milhões de dólares. Ora, esses países têm receitas anuais de 40 bilhões. O que significa que apenas 0,1% dessas receitas, corretamente aplicadas na construção de clínicas, na contratação de trabalhadores, em medicamentos antirretrovirais, mosquiteiros e por aí adiante, chegariam para proporcionar um conjunto completo de cuidados de saúde básicos. Qual a proporção destes gastos em relação ao dinheiro gasto com a defesa ou em medidas antiterroristas nos Estados Unidos e na Europa? Nos Estados Unidos gasta-se com a defesa 5% do produto nacional bruto e apenas 0,2% em projetos de desenvolvimento pacífico, ou seja, os gastos militares são 25 vezes mais. E depois dizem-me em Washington, não há dinheiro para isto, não sei onde vamos encontrar dinheiro, o orçamento é muito apertado. And then they tell me in Washington, oh, we don't have money for that. I don't know how we could find it in the budget's tight. Por que não debruçarem-se sobre o Pentágono, sobre os 100 mil milhões de dólares gastos no Afeganistão, tendo como único resultado tornar o país ainda mais perigoso? A Europa percebe que a solução militar não faz sentido. A Europa vive a paredes meias com a África, que é o epicentro de todos estes desafios. Quando a Europa não investe, o resultado é a imigração em massa, todos esses problemas, qualquer pessoa percebe isso. A Europa percebe isso melhor, mas não segue completamente essa via. Infelizmente, a Alemanha, a França e a Itália não devem cumprir o que prometeram fazer até agora. Quanto é que a recente crise financeira mundial custou ao desenvolvimento? É mesmo uma razão ou não passa de uma desculpa para não se avançar? Mesmo antes da crise, não estávamos no caminho certo para atingir os nossos 3 objetivos. Eu ia, imagina, ao Ministério das Finanças alemão, falar com os mais altos funcionários e diziam-me: Sr. Sachs, acredita mesmo que íamos fazer isso? E eu dizia, mas a chanceler disse que sim, e respondiam-me, oh, não acredito, eles tinham razão. Fiquei chocado. Quando a crise financeira apareceu, eu dizia que havia ainda maneiras de financiar. Será mesmo preciso salvar os bancos e depois ver os banqueiros levar para casa milhares de milhões de dólares em bónus? O que eu quero dizer com isto é que, quando queremos mesmo, não há penúria de dinheiro. Pensa que as economias desenvolvidas tratam bem das próprias crises em termos de regulação dos mercados e cortes orçamentais? Estão a tomar as opções certas para recuperarem? É nesta altura que temos de investir. Não podemos voltar ao boom do consumo. Não podemos e não queremos. Temos de usar esses recursos para fazer investimento, mas que tipo de investimento? Há que investir na nossa própria sustentabilidade a longo prazo, no ambiente, por exemplo, mudando para uma economia de baixas emissões de carbono, para o transporte limpo e afastando-nos da utilização dos combustíveis fósseis. São investimentos que temos de fazer, ou então
então utilizamos os recursos que estão subaproveitados para emprestar dinheiro em termos mais favoráveis a longo prazo para financiar o setor energético, as estradas, a água e o saneamento básico em África. Por outras palavras, as nossas fábricas podem ajudar a construir infraestruturas em África. Se as ajudarmos com financiamento a longo prazo, assim ajudamos a recuperação dos nossos países e o desenvolvimento em África. Então, o que têm os países ricos a ganhar com os objetivos do milénio e, por outro lado, o que têm eles a perder? O maior ganho é no nosso coração, porque virar as costas aos mais pobres e deixá-los morrer é devastador para as nossas almas. Além de que é perigoso, porque, não se esquece, deixar pessoas à mercê de doenças pandémicas é perigoso. Deixar pessoas à mercê do colapso das sociedades onde vivem, como na Somália, no Iémen ou no Afeganistão, é absurdo. Acabamos por envolver-nos numa guerra que não consegue resolver nada. O que, além disso, é 100 vezes mais caro do que ir, em primeiro lugar, ao encontro das necessidades básicas. E, afinal, estamos a falar de mercados, de negócios, de um futuro de prosperidade. As pessoas têm dificuldade em imaginar isso agora, mas vai acontecer um dia. A China e a África vão ser os mais importantes parceiros comerciais. A China está em todo o lado em África, está a investir, a dar garantias, a fazer tudo aquilo que a Europa e os Estados Unidos deveriam estar a fazer. Antevê uma época em que os países ricos vão deixar de o ser com as economias estranguladas pelos países emergentes como a China? Sabe, não é a China que nos vai estrangular, mas sim a nossa vista curta. Agora somos ricos, mas não sabemos usar a nossa riqueza. Vivemos numa febre consumista ano sim, ano não. Continuamos a ter déficits orçamentais enormes porque os governos continuam a prometer cortes fiscais. Mas como é possível dar dinheiro ao Estado de outra maneira? Atingimos um bom nível de afluência de dinheiro e agora estamos a desperdiçá-lo. Reached an incredible level of affluence and then gradually handing it away. Thank you very much, Mr. Sachs.